Não se contrata para atuar como tributarista uma pessoa que não tenha ou experiência de mercado no direito tributário, que é mais raro nos alunos, ou uma especialização formal em direito tributário. Dificilmente o mercado absorve o profissional que não tiver a especialização ou não tiver experiência de mercado. Dentro do direito tributário, eu sou especialista em advocacia tributária contenciosa, ou seja, eu atuo no litígio, no processo judicial administrativo entre o contribuinte e a fazenda pública. Eu acho que o que eu mais posso contribuir na pós do IDP, onde eu leciono tributos estaduais e municipais, é com a experiência teórica e prática que eu tenho no tema que eu ensino. Um ponto importantíssimo na pós-graduação é você ter profundidade teórica com aplicação prática evidente. Percebo um apetite muito grande no mercado por profissionais da advocacia tributária. Por quê? Porque é demorado e é caro você formar um tributarista. Eu já falei que, por exemplo, um recém-formado ele não sai tributarista. Ou ele teve uma experiência no escritório, ou ele foi construído no escritório para isso, ou ele vai ter que ter uma especialização para isso. Então, demora e é caro. Por isso, é difícil você encontrar um tributarista simplesmente desalentado no mercado. As carreiras mais desejadas para um tributarista a gente pode separar em setor público e setor privado. No setor público são as procuradorias públicas, a advocacia pública, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas também as Procuradorias Gerais dos Estados e dos municípios também. Em todos esses casos, o profissional ele vai atuar com o direito tributário. Fora a advocacia pública, também as carreiras de auditoria fiscal, auditor da Receita Federal do Brasil, auditor da Secretaria de Tributação dos Estados. São todos cargos que têm uma remuneração bastante razoável, e exigem uma especialização muito grande em direito tributário. A par do setor público, a gente tem a carreira por excelência do setor privado, que é a advocacia tributária. A gente pode dividir ela basicamente em duas, que é a advocacia consultiva e a advocacia contenciosa. A advocacia consultiva você vai prevenir o litígio. É você, ou dentro do jurídico da empresa, um escritório de advocacia, avaliar situações e contratos para permitir a otimização da carga tributária. O contencioso, por outro lado, ou ele vai defender os interesses da empresa em uma execução fiscal movida pela Fazenda, ou ele vai propor ações judiciais em nome da empresa para reduzir a sua carga fiscal em virtude de determinada desobediência legal que tenha sido praticada pela Fazenda. Acho que os maiores desafios são três. Primeiro, a complexidade. Segundo, a atualização. E terceiro, a carga de trabalho. A legislação tributária ela é muito complexa. Então, você tem que conhecer um cabedal de normas, um cabedal de jurisprudência para você poder atuar. E mais do que isso, você tem que atuar de maneira atualizada. Porque, além de tudo, o sistema tributário ele muda muito constantemente. E o terceiro ponto é a carga de trabalho. Porque, muitas vezes, por causa dessa quantidade de legislação, dessa complexidade da legislação e dessa atualização, isso gera uma carga de trabalho muito grande sobre o profissional, que tem que saber se organizar para atuar corretamente e organizar a sua equipe. Agora, a vantagem é mais óbvia trabalhar com uma matéria que eu gosto, uma matéria que envolve um esforço intelectual, que não é repetitiva muitas das vezes, que permite uma reflexão. Outra vantagem é que a remuneração para cada uma das demandas, normalmente ela é proporcionalmente superior a outras áreas do direito. Então, toda essa complexidade, essa necessidade de atualização e essa carga de trabalho, embora existam, elas remuneram de maneira muito digna o profissional. O direito tributário ele é um tanto descentralizado. Estados e municípios eles têm competência legislativa em direito tributário. Então, muitas vezes você pode ser especialista, por exemplo, em ICMS de um determinado estado. Isso é uma peculiaridade, o que permite criar todo um mercado de nicho. E eu sempre recomendo aos alunos que, conforme eles vão se especializando, eles vão afunilando, porque um especialista em tributos, genericamente falando, tem uma abrangência. Um especialista em ICMS tem outra abrangência e outra cobrança. Outro ponto importante de mercado são as novas tecnologias, as chamadas tecnologias disruptivas. Essas tecnologias, elas quebram determinados paradigmas que a gente tem adotado no sistema tributário, que o nosso sistema tributário brasileiro, ele tem a forma que tem desde 1965.
Então, quando você chega, por exemplo, com redes sociais, quando você chega com software como serviço, com categorias que não se encaixam nas categorias de direito tributário, como, por exemplo, mercadoria e serviço, isso exige desse profissional uma especialidade que basicamente não existe ainda. Então, ele vai ter que pegar as bases do direito tributário, adaptar essas bases à proteção de dados, ao direito digital, ao direito empresarial, e ele vai ter que criar novos ramos do direito tributário. E isso hoje está muito em voga. A rotina do advogado tributarista normalmente envolve você atender empresas e profissionais, tá? No seu grosso, empresas. As empresas, elas vêm muitas vezes em busca de economia tributária ou de questionar determinadas exigências. Então, envolve a necessidade do profissional conhecer a legislação, conhecer a jurisprudência, conhecer a doutrina, para ser capaz de explicar à empresa a situação tributária dela e como essa situação pode ser aprimorada, como é que ela pode pagar menos ou como ela pode recuperar os valores que ela pagou de maneira indevida. O que diferencia um profissional na área tributária é a especialização. Eu gosto muito de falar que o profissional ele sai formado para fazer muita coisa da faculdade, mas ele não sai formado para atuar em direito tributário. Ou ele tem alguma experiência prévia por estágio, por emprego, ou ele tem que se pós-graduar. O mercado exige isso dele. Nunca vai chegar uma pessoa recém-formada, sem nenhuma experiência prévia ou formação em tributário, e vai ser absorvida no mercado como tributarista. Tá? Então, é um ponto que eu acho relevante. Hoje é muito importante, hoje a comunicação é muito rápida. Então, o profissional de direito tributário, para se destacar, ele tem que aparecer. Ele aparece de diversas formas. Ele pode aparecer frequentando eventos relacionados ao direito tributário, frequentando eventos acadêmicos do direito tributário, pós-graduações e, em especial, também escrevendo, por exemplo, para portais de notícia, para redes sociais, ele colocando a pauta tributária, que é uma pauta cotidiana, em evidência, evidenciando também a sua especialização. Então, ele coloca para fora e explica para o mercado por que é que ele é um profissional capacitado. Hoje, na maioria das áreas do direito, após ela se mostra um diferencial. Você se destaca para o mercado. Você deixa de ser um generalista para ser um especialista e isso tem reflexo em empregabilidade e dentro da empregabilidade na remuneração. Agora, no direito tributário em particular, eu comento sempre isso, após é uma exigência do mercado. Não se contrata para atuar como tributarista uma pessoa que não tenha ou experiência de mercado no direito tributário, que é mais raro nos alunos, ou uma especialização formal em direito tributário. Dificilmente o mercado absorve o profissional que não tiver a especialização ou não tiver experiência de mercado. Enquanto em outros ramos do direito, após, por si só, ela é um diferencial em empregabilidade e em salário, no direito tributário ela é praticamente uma exigência mandatória do mercado. Após em direito tributário do DP, ela foi pensada com muito cuidado. As disciplinas foram estruturadas em uma cadeia lógica, em uma cadeia crescente, para permitir que uma fundamente a seguinte. Os professores foram escolhidos a dedo também, pela sua especialidade e seu respeito em cada uma dessas disciplinas que eles ministram. Em terceiro lugar, a estrutura interna de cada disciplina foi pensada para aliar uma teoria em profundidade com a prática jurídica. Então, conforme você vai estudando cada uma das disciplinas, você vai saber exatamente qual é o substrato teórico de cada discussão e como essa discussão se desenrola na prática e como você vai enfrentá-la quando você estiver no mercado. E isso me parece ser o diferencial. O IDP é um remédio contra a surpresa. Dificilmente depois de fazer uma pós no IDP você vai ser surpreendido no mercado de trabalho com um tema que você desconhece completamente. É evidente que os problemas, a vida é muito mais criativa do que um plano político-pedagógico. Agora, um plano político-pedagógico bem feito dá ao profissional, dá ao estudante capacidade de reação quanto aos problemas novos que surgem no mercado. Então, eu não preparo
o meu aluno só para sair e fazer uma prova, só para carimbar uma petição. Eu preparo ele para tornar o direito tributário vivo e para transformar o direito tributário na realidade no mercado.